Graça e paz, glória a Deus. Vamos iniciar mais uma série de estudos. Agora nós vamos falar profundamente sobre o que é salvação, por que Deus escolhe alguém, qual o critério, e que desde o princípio, desde a criação, desde a formação do mundo, de todas as coisas, o critério de Deus é escolher para salvar. Podemos dizer, é chamar, muitos são chamados, poucos escolhidos. Alguns, então, são escolhidos para a salvação. Este critério é o critério de acordo com a vontade de Deus. Deus vai se manifestando na palavra desde a criação, desde Gênesis, ele vai se revelando. E aquele que consegue agradar a Deus é escolhido. Então, para agradar a Deus, você precisa conhecer profundamente, se aproximar de Deus, buscar a Deus, aprender, ouvir a sua palavra e assim conhecer, entender exatamente o que agrada a Deus, do que Deus gosta, o que Deus prefere, o que você deve fazer, como você deve ser, de que forma você deve ver para agradar a Deus. Vamos então, este estudo maravilhoso, vamos nos aprofundar, você vai entender o que é salvação, salvação em Cristo, salvação pela palavra, ser escolhido de Deus. Você vai conhecer realmente a Deus, esse é o propósito, que você realmente conheça Deus para agradá-lo e assim ser escolhido por ele. Vamos então, Gênesis capítulo 1, a partir também do primeiro versículo, vamos conhecer a Deus e vamos entender os seus critérios. Vamos conhecer realmente a vontade de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Então a palavra de Deus começa nos apresentando Deus. Deus Criador, Deus criou os céus e a terra, e também vai nos dizer que Deus viu que a luz era boa dentro da terra, criando os céus, iniciando a trabalhar numa terra sem forma e vazia, haviam trevas, o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Então Deus disse: haja luz. Deus criou a luz. Houve luz. E a palavra de Deus destaca Deus vendo que a luz era boa e por isso separou a luz das trevas. Então este é o primeiro versículo. Este é o primeiro ponto. O nosso Deus, o Deus Criador, o único Deus, o Deus vivo, ele está fazendo as coisas, ele está criando. Mas ele é um Deus que gosta de algumas coisas. Ele é um Deus que vê, ele é um Deus que ama, ele é um Deus que tem preferências. Coisas vão acontecendo e vão agradando a Deus. Deus vai vendo que é bom. A primeira coisa que Deus dá valor, que Deus vê que é bom, e ele separa para ele, porque ele gosta. Então, quando ele gosta, ele quer para ele. Então, viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Praticamente toda a Bíblia vai trabalhar essa questão da separação entre a luz e as trevas. E nós vamos estar no meio deste contexto. Deus, a primeira coisa que é destacada sobre Deus é que Deus gosta da luz. Porque ele viu
e achou boa, viu que era boa. E ele separou. Bom, disso aqui, trevas, eu não gostei. Eu não quero. Eu não quero perto de mim. Separei. Eu quero a luz. Eu vou trabalhar na luz. Eu vou falar sobre a luz. Quem quiser viver comigo eternamente, na minha eternidade, no meu reino de Deus, terá que amar a luz, se aproximar da luz, gostar de luz. Se você ama andar na luz, você já é amado por Deus. Então, os filhos de Deus vão andar na luz. Quem andar nas trevas vai andar longe de Deus, porque Deus separou a luz das trevas. Então, na verdade, é só o começo. Ele até parece já resumir tudo. Então, a salvação, mesmo em Cristo, mesmo no Novo Testamento, para os apóstolos, era a conversão. Sair das trevas e andar na luz. Vem para a luz. Jesus é a luz do mundo. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de escolhas. O nosso Deus vê um e vê outro. E ele se agrada de um e ele não se agrada de outro. Ele se agrada de Jacó e ele não se agrada de Esaú. Então ele se agrada de Davi e ele não se agrada de Saul. Ele se agrada da luz, Deus viu que a luz era boa. Então ele separa. E ele continua fazendo separação. Você anda na luz, você agrada a Deus, você vai andar com Deus. Você ama a luz, você é de Deus, é nascido de Deus. Bem-aventurado o que ama a luz. Então, quando nós formos trabalhar, vamos ver na Bíblia, os bem-aventurados. Os bem-aventurados são os que gostam e praticam aquilo que Deus gosta, aquilo que agrada a Deus. Quem agrada a Deus anda na luz. Deus viu que a luz era boa, vou ficar com a luz. Não gostei das trevas, não gosto do que acontece nas trevas. Você pode já ter lidado com muitas pessoas, com seu pai, com seu irmão mais velho, pessoas com algum tipo de autoridade, e que vão dizer, olha, eu não gosto disso. Eu não quero isso na minha casa. Isso não me agrada, eu não gosto desse tipo de música, eu não gosto desse tipo de palavra, eu não gosto desse tipo de gesto, ou de ação, de atitude. E essa é a minha casa. Eu vou querer as coisas que me agradam. Eu vou investir, eu vou ajudar, eu vou construir, eu vou querer ter na minha casa aquilo que me agrada. Então Deus age como um pai de uma casa, de uma família, em que ele tem muitos gostos. Então Deus é assim. Deus age dessa forma. Esse é o nosso Deus. E esse Deus que está sendo revelado aqui, começamos Gênesis capítulo 1, de 1 a 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então Deus tem opinião, Deus tem vontade. A vontade de Deus deve prevalecer. Ele é o Senhor do reino de Deus. Então vão entrar no reino de Deus aqueles que, primeiro, que andarem na luz. Quem andar nas trevas? Quem preferiu as trevas? Quem teve atitude considerada trevas? Nós vamos ter muitos versículos. Paulo vai falar muito sobre isso. Jesus vai falar sobre isso. Os profetas vão trabalhar esse assunto, porque eles também foram trazidos aqui pelo Espírito Santo de Deus para esse texto e tiveram também esse mesmo discernimento que nós aqui começamos a trabalhar hoje, de que Deus tem gosto, Deus tem vontade, e a vontade de Deus deve prevalecer. Ele é o Senhor, ele é o Rei, o reino é de Deus, a supremacia, a autoridade é de Deus. Nós devemos entrar no reino de Deus por fazer a vontade de Deus. Pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, veja que a consequência da fé é agradar a Deus. Deus se agrada da fé. Deus se agradou de Abraão porque viu fé. Então Deus viu fé em Abraão. Várias vezes já falamos sobre isso.
Abraão teve alguma coisa que agradou a Deus. Deus viu, me agradei. A partir de agora eu declaro, quem tiver fé, quem for como Abraão, tiver essa fé, vai estar comigo, no meu reino. Tem que ter fé, andar pela fé. Ele me honrou, ele me agradou. Então Deus é um Deus que se alegra, se agrada, que vê. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então nós também vamos vivendo, vamos falando, vamos julgando, vamos pensando, vamos agindo. E coisas que nós fazemos, atitudes que nós tomamos, agradam a Deus. Uma pessoa que renuncia ao mundo, renuncia a bens materiais, a prazeres deste mundo, por Deus, para amar a Deus, para louvar a Deus, para servir a Deus, agradam a Deus. Então, entrega absoluta, que entrega o coração, quem se aproxima de Deus, quem anda com Deus, quem ora a Deus, quem busca a Deus, quem louva a Deus, agrada a Deus. Então há gestos, há palavras, há louvores, há atitudes que agradam a Deus, há situações que agradam a Deus. Você socorre um necessitado, você ajuda o irmão, está passando necessidade, você anda uma milha a mais. Tantas coisas que nós vamos ver na palavra de Deus, que estão já registradas, poderemos rever nos nossos estudos para ver que Deus está constantemente com os seus olhos, vendo as coisas. Voltando aqui novamente, vamos bater nessa tecla do versículo 4 de Gênesis 1, que diz: Deus viu que a luz era boa e separou então a luz das trevas. Nem chegue perto, não contamine, eu quero luz. Eu gostei da luz, eu quero, a luz vai ficar comigo, a luz vai ficar com Deus. Quem anda na luz vai ficar com Deus. Então, muitas vezes, você vai vivendo, você vai reagindo, você vai sendo você vai escolhendo, vai vendo, ouvindo coisas também, vai preferindo e vai reagindo de uma forma ou de outra. Mas existem formas que agradam a Deus, que Deus vê como você deixou de fazer, ou como você fez, como você foi resolver o problema do outro de madrugada, de tal forma, com tal palavra, como você disse, como você louvou a Deus ou não, como você abençoou alguém ou como você amaldiçoou alguém. Então, alguma coisa é luz, alguma coisa são trevas. Algumas coisas. Então, quem anda por este caminho, quem acerta por essa porta estreita e caminha por este caminho estreito, agrada a Deus. É o caminho do justo, é o caminho do que faz coisas que agradam a Deus. Então, nosso Deus é um Deus de visão, é um Deus de gostos, de opinião, é um Deus de palavra, é um Deus de vontade. É um Deus que está com toda a criação agindo, trabalhando, crescendo, flores, árvores, pássaros, animais, pessoas, famílias, vivendo, falando, e Deus gostando, e Deus se agradando. E o que importa? Importa agradar a Deus. Lembramos lá dos apóstolos pregando, dizendo, importa agradar a Deus. Essa foi a palavra de Deus para nós. E nós vamos obedecer a sua palavra. Nós vamos andar na sua palavra. Porque importa agradar a Deus. E Deus é o nosso Deus, que nós temos que ter muito cuidado. Temos muito que aprender. Temos muito aqui nesse estudo, nessa série de estudos, se Deus assim nos permitir, de aprender coisas que agradam a Deus. Que importa agradar a Deus. Quando eu tomo conhecimento, recebo a palavra, já sei o que agrada e o que desagrada a Deus, eu vou fazer o que agrada a Deus. Eu vou esmurrar meu corpo, me esforçar para operar, trabalhar, agir, falar, para obedecer a Deus, para cumprir a vontade de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que coisas agradam e coisas desagradam a Deus.
Você pode ter agradado a Deus ontem com uma atitude e hoje ter rejeitado o bem, a luz e ter desagradado a Deus. Nós temos que andar sempre em humildade, pedindo a misericórdia de Deus, perdão a Deus, orando, pedindo perdão aos nossos irmãos, ao nosso próximo, perdoando, porque cada dia a vida se renova, se restaura. Então é sempre dia de agradar a Deus, de obedecer a Deus. Vamos pegar sempre mais um texto, a partir de Gênesis, mais um texto, e pretendemos trabalhar dessa forma nessa série de estudos para edificarmos o conhecimento, estabelecermos essa palavra de coisas que agradam a Deus. Nós temos que conhecer a vontade de Deus, procurar saber sobre Deus, quem é Deus, o que Ele gosta, e fazer, e agradá-lo, e servir. Ele é o Senhor, Ele é o dono da casa, Ele é o dono do reino, Ele é o dono da terra. Você está na terra de Deus, você está nessa terra criada por Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, o desafio aqui é conhecer a Deus que criou os céus e essa terra onde você está, usufrui de tudo. Tudo que você come, bebe, faz, o que você tem, vem de Deus. Então você tem uma missão, agradar a Deus, porque Deus vai separar. Deus vai tirar da terra, Deus vai tirar dos céus o que não lhe agrada. Já tem coisas que não lhe agrada. Trevas, as trevas, coisas feitas nas trevas. Então todo tipo de engano, mentira, tudo que não pode vir à luz, tudo que é mal feito, as maldades. Há vários versículos que falam sobre o mal e a maldade humana. Então, feita nas trevas, para derrubar alguém, para destruir alguém, para fazer o mal para alguém. Então, Deus tirou, Deus separou ali no princípio, mas ainda existe. E um dia será completamente removida toda a treva, todo o mal. E Deus já está escolhendo quem é a luz, quem ama a luz, quem anda na luz. Então vamos ver aqui o texto que nós escolhemos para hoje, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos ver justamente este texto, 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4. São 5 capítulos no livro de Tessalonicenses, que diz assim. Então, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 1, e diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, despedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Temos a continuidade, muitos outros versículos, mas vejam bem este que nós destacamos aqui no nosso primeiro estudo dessa série, tão forte, tão importante. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Então agora nós já sabemos que o nosso Deus, ele se agrada de algumas coisas e ele não se agrada com outras. Tem coisas que desagradam a Deus. E nós já vimos que ele separa, ele escolhe, ele traz para perto dele o que lhe agrada. E ele expulsa, ele não quer que ande junto, não vai andar com ele, não vai entrar na sua casa, não vai morar com ele eternamente. Então aqui está a perdição. E a salvação? A salvação é o que Paulo está dizendo, escreveu aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola. Ele disse: nós já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Então Paulo escrevia junto com Timóteo,
e outros estavam sempre com ele escrevendo juntos. E aqui ele diz: já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Então, nosso Deus, você precisa saber disso. Você precisa conhecer a Deus sobre esse relacionamento. Você está com Deus. Ele é o Senhor da casa, do reino. Então, você precisa estar sempre atento. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Eu preciso fazer o que agrada a Deus, acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Nossa missão aqui na Terra, está lá em Gênesis, é andar na luz. Primeiro ponto. Claro que vai aparecer nos textos muitas outras coisas que desagradam a Deus. Não só trevas, mas luz é a primeira. Então nós começamos lá como o marco inicial que Deus criou e viu que é bom. Você mesmo foi criado por Deus. Foi criado à imagem e semelhança de Deus, desde lá do primeiro casal à humanidade. Sim, você anda na luz ou anda nas trevas? Então Deus agora está determinando sobre a sua vida. Você agrada a Deus? Anda comigo. Quem andou com Deus? Enoque andou com Deus. Fica comigo. Noé agradou a Deus. Fica comigo. Davi. Você viu Davi lutando com o leão, com o urso, defendendo as ovelhas? Davi agradou a Deus. Coração segundo o coração de Deus. Então o coração agrada a Deus. Ou o coração desagrada a Deus. Coração na luz, coração nas trevas e muitas outras coisas. Então você tem que saber disso. Deus existe. Deus vê. Deus gosta. Deus se agrada. E você precisa viver uma vida que agrade a Deus. Nossa missão na Terra, conhecer a Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor e praticar a sua palavra. Ouvir a sua palavra e obedecer. Bem-aventurado. Bem-aventurado caminha com Deus para o seu reino, para a sua casa, para o lar eterno. E de fato assim vocês estão procedendo, estão agindo. Temos muitas obras, muitas coisas a fazer de acordo com a vontade de Deus. Amar, fazer o bem, perdoar, orar uns pelos outros. Tantas coisas estaremos aqui trabalhando. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Veja bem a importância de continuarmos crescendo, agradando a Deus, vivendo uma vida que agrada a Deus. Os olhos de Deus são como chamas de fogo sobre a terra, procurando os fiéis da terra, para que possam habitar com Ele eternamente. Os que andam na luz, anda na verdade, anda na sinceridade. Comece a aprender o que Paulo diz que instruiu, e nós estamos aqui também para isso, para retomar essa instrução do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.